Graça e paz. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida. Olha que texto tremendo tem em Abacuque, capítulo 3, versículo 4. Olha que texto tremendo. Raios saíam das suas mãos, e ali estava escondido o seu poder. Eu acredito que Abacuque aqui está falando sobre as mãos de Jesus quando foram furadas na cruz, possivelmente. Uma visão antecipada da crucificação. A questão é que Abacuque, ele viu que as mãos de Jesus tinham raios, saíam raios. E não apenas isso, ele diz que desses raios aí, desse poder, havia uma revelação que estava oculta. Jesus guardou um poder dentro dele. E naquele momento, pelas suas mãos, esse poder foi liberado. As nossas mãos têm poder de cura. Sabia disso? Por isso que quando a gente está com uma dor de dente muito forte, nós colocamos a mão no lugar que está doendo e dá um alívio. Todo ser humano, independente se ele entende a Bíblia ou não, se ele tem fé ou não, existe essa amostra grátis do poder das mãos. Se a pessoa está com uma dor na nuca, ela bota a mão na nuca e alivia. Ela está com dor de barriga, ela bota a mão na barriga e alivia, porque tem poder nas mãos. Agora, lá em Marcos capítulo 16, versículo 17 em diante, Jesus ele fez uma promessa que a igreja não pode esquecer nesses dias de coronavírus. Jesus disse o seguinte: esses sinais seguirão aos que crerem. Que sinais? Em meu nome expulsarão demônios. Então, o primeiro sinal que Jesus fala, nós vamos expulsar demônio. Tem igreja que diz que isso não existe mais, que o crente não precisa ficar preocupado com expulsar demônio. E aí o demônio fica escondido dentro da vida do crente, sabe? Fica dentro da igreja. Hoje os endemoniados aprenderam a pregar bem, a cantar, a se fingir dos melhores crentes, porque a igreja não está preocupada em ter visão espiritual de libertação. Segunda coisa, falarão novas línguas. Outra coisa que a igreja não faz. As igrejas não ensinam o mistério da oração em línguas. Alguns só usam a oração em línguas como acompanhamento de cultos avivados. Os crentes não são treinados a orar em línguas, hora após hora, criar resistência espiritual e estoque espiritual através da oração em línguas. Aí, no versículo 18, Jesus aprofunda, ele diz, pegarão as serpentes. Pegarão nas serpentes. Olha, ele está falando da mão, lembra do raio da mão? Pega na serpente, porque na sua mão tem poder. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Por que não? Porque maior é o que está em nós. O poder que habita em nós é maior do que o que vem de fora. A Bíblia diz isso. Então, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. E aí, o principal desse estudo de hoje aqui, ele vai dizer assim: colocarão as mãos nos enfermos e os curarão. Isso me preocupa nesses dias porque eu tenho uma dúvida. Eu queria até que você comentasse aqui, que você deixasse seu comentário. Qual é o correto? Qual é o que a Bíblia está dizendo aqui? Que os doentes infectados colocarão a mão em você e você ficará doente? Ou que você colocará a mão no enfermo e ele será curado? Nós temos que ter um entendimento apostólico, um entendimento profético de que a nossa mão ela precisa ser uma fonte de cura, uma fonte de poder. Eu sei que temos que ter higiene, tem se falado isso agora nessa pandemia aí desse vírus que foi coroado, né, o coronavírus, o vírus da coroa. Tem se coroado esse vírus dessa maneira de temos que reforçar nossa higiene, é claro. Ontem eu fui ver se eu comprava um vidrinho de álcool em gel e está esgotado na cidade, ninguém tem álcool em gel. Agora tem traficante de álcool em gel, mercado negro de álcool em gel.
Você compra álcool em gel pela internet por 3 vezes mais o preço. Olha que coisa. E os crentes desesperados, lavando a mão de 3 em 3 minutos. É claro, se você não era higiênico antes, está na hora de aproveitar a oportunidade para ser higiênico. Porque lavar a mão é uma coisa que nós temos que fazer, independente de surto de vírus ou não. Manter as mãos limpas. Se você está andando na rua, você passa com a mão no corrimão de uma escada. Se você bota a mão no apoiador de um ônibus, você tem que, na primeira oportunidade que tiver, lavar a mão. Isso é natural. Você está na academia, você está treinando na academia, você coloca a mão em equipamentos que várias pessoas colocam. Então, quando você acaba, você vai lavar a mão. Isso é natural. Você está dando a mão para as pessoas na rua, é natural que uma hora você vai ter que lavar a sua mão. Isso é natural. Isso não tem a ver com prevenção de pandemia. Isso tem a ver com higiene. Então é uma oportunidade para quem não tem esse hábito, criar esse hábito e carregar esse hábito para a vida toda. Mas não se esqueça de que Jesus falou o contrário. Jesus disse para a igreja: vocês vão de encontro ao doente, vocês vão botar as mãos nele e ele é que será curado. Nós temos que contaminar os doentes com a nossa cura. Nós somos a cura que o mundo precisa. Os apóstolos, eles colocavam a mão em leprosos. Jesus colocou a mão em morto. E numa época em que o judaísmo ele condenava quem colocava a mão sobre morto, quem entrava em cemitério pagão, Jesus quebrou a legalidade colocando as mãos dele. Ele tocou num caixão. Isso aí foi um escândalo naquela época. E o morto que havia naquele caixão ressuscitou. Então, precisamos ter um equilíbrio espiritual entre proteger as nossas mãos, mas também liberar as nossas mãos. Raios saíam das suas mãos. Muitas pessoas se converteram por causa de um toque. Muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo por causa de um toque. Muitas pessoas foram libertas de demônios por causa de um toque. Muitas pessoas foram arrebatadas espiritualmente por causa de um toque das mãos. Muitas pessoas foram tocadas pelo amor, foram curadas emocionalmente por causa de um toque. Muitas pessoas foram curadas fisicamente por causa de um toque. Agora, esse versículo aqui, ele fala de várias coisas. Eu acho que você precisa praticar todas elas para que, assim como uma chave ela tem vários dentinhos. Se você tirar um dentinho da chave, ela para de funcionar. Então, é importante que você tenha essa autoridade nas mãos, mas para isso, seja uma pessoa que tem uma visão espiritual, de guerra espiritual. Por isso ele diz, expulsarão demônios. Porque não adianta você sair botando a mão em tudo se você não tem visão de guerra espiritual. Segundo, uma visão de vida no espírito. Por isso ele diz, falarão novas línguas. Então você tem que ter uma visão de guerra espiritual, você tem que ter uma visão de vida no espírito. Uma visão de ousadia, de que você é sobrenatural e que você governa sobre o natural. Por isso ele diz, pegarão nas serpentes, beberão coisa mortífera, porque você entende que o maior é o que está dentro de você. E colocarão as mãos nos enfermos e os curarão. Compartilhe esse vídeo com alguém. Vamos levar uma mensagem de espírito para a igreja. As pessoas precisam ouvir isso hoje, tá? Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro. Deixe um comentário aqui. Ou visite o meu Instagram, Ministério Ricardo Ribeiro. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.